Bom dia, amigos. 14 de agosto, segunda-feira. Estamos entrando aí no mercado de câmbio e já vendo aqui, puxando o euro, tá? Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco mais rápido, mas não menos importante nas nossas leituras, né? Então, aquilo que a gente já vem falando, o euro no canalzinho de alta, tá fazendo aquele papelzinho e querendo perder o canal, tá? Então, mas antes da gente começar, gostaria de pedir que você curtisse o nosso vídeo, comentasse lá, deixasse seu nome de onde você está vendo esse vídeo nos comentários e se inscrevesse no canal. Isso seria muito importante para deixar o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante, tá bom? Então, dito isso, vamos lá, seguindo na nossa leitura. Euro nesse momento aqui, ele está perdendo essa mínima de 2 semanas atrás, tá bom? Dá lá no 1,09,200. Se ele continuar aqui, tem grandes chances dele voltar na média de 50, um pouco antes, né? Que seria essa regiãozinha aqui, tá vendo? Essa regiãozinha aqui do 1,06. No entanto, a gente vai ter alguns alertas aí para acompanhar durante a semana. Alguns indicadores vão estar mostrando para nós se isso é um fundo, né, para uma nova tentativa de rompimento das médias de 200 e 400 ou se ele vai se lateralizar por ali. Até mesmo para ficar aguardando. No entanto, o fundo do canal está sendo furado dessa vez, tá? Ele ainda não rompeu. O rompimento ele é bom. Eu gosto muito de confirmação de rompimento, tá? Deixa eu pegar a caneta para explicar o que é isso. A confirmação de rompimento é quando ele, em uma determinada região, resistência, suporte, canais, enfim, ele faz esse movimento e ele volta e confirma a sua direção. Aí sim eu interpreto como um rompimento confirmado. No entanto, quando ele está só dessa forma aqui, aí o próximo candle é continuidade, tudo bem. Tá? Também é uma confirmação porque ele foi sem deixar nenhum rastro. Isso aí é exceção, não é regra. Mas nesse momento aqui ele está nessa região do 1,09,213 e caso ele venha aqui um pouco mais baixo, é possível que ele vá sim fazer uma confirmação, transformando esse fundo de canal em uma resistência e aí sim ele vai descer. Vamos ver isso no diário, né? Esse é um contexto semanal, isso demora um tempo. Vamos ver se no diário esse padrão é um pouco mais possível. No diário, ele fez o deverzinho de casa, né? Lembra aqui que ele tentou romper a 50, mas a 50 estava flat e aí ele acabou criando um preço mais alto aqui, um afastamento da média e depois voltou na média de novo. Agora que ele voltou na média, com várias tentativas de romper a 50 junto com o fundo de canal, nessas últimas 2 horas ele consegue fazer isso, tá? Na sexta-feira ele furou a 50 e agora na vela de hoje ele está aqui confirmando um rompimentozinho, né? E aí ele perdendo mais essa região, é possível que ele faça isso daqui. Agora tem um detalhe. As nossas médias, elas estão ainda em tendência, tá? Então ela ainda está, 50 ainda está direcional, a 200 está direcional, as médias estão alinhadas. Isso quer dizer o quê? Que caso ele viesse a uma região aqui, mais embaixo, e voltar, nada tira ele da tendência até o momento. Então a tendência ainda é essa, tá bom? Então quando a gente fala de operar na tendência, a tendência é sua amiga, isso são detalhes que você pode usar para confirmação. É um padrãozinho de venda? É. O que eu não gosto é quando a média está direcional para um lado e o preço está indo para outro. O que é o mais seguro a fazer? A gente está enxergando isso daqui, correto? Padrãozinho de venda aqui, você bota o stop lá atrás e vai embora. O que eu gosto de operar? Isso, inclusive, ajuda muito você a não ficar tão ansioso, né? Porque quando você não espera a confirmação, o preço volta e você fica ali tomando calor desnecessariamente, tá? O que eu gosto de fazer? Quando ele perde, ele volta, aí aquela regiãozinha vai ser de novo testada e ele vem de novo. Então eu tenho essa confirmação do rompimento quando acontece esse momento aqui, ó. Isso me dá mais garantias, e a gente está falando que no mercado não existe nada certo, né? O que está do lado direito do gráfico, ninguém sabe o que vai acontecer.
mas aqui aumentamos a nossa probabilidade de acerto. Ah, ele foi embora e não veio confirmar e foi embora. Isso acontece, tranquilo, faz parte do jogo, mas isso não é uma regra, isso é uma exceção. Tá? Na maioria das vezes você pode puxar o gráfico, você vai achar movimentos mais de confirmações do que movimentos que foram direto. Tá? Então, numa escala de comparação. Vamos seguindo aqui, vamos trazer, né, lá. Nesse momento aqui está quase perdendo, está na linha do 1,09, mas ainda nada feito, né? Ainda falta um pouquinho ali para ele romper. Vamos puxar para o H1. No H1 ele já está bem direcional lá. Aqui no H1 ele já fez a confirmação de rompimento do fundo de canal. Então olha aqui, agora deixa eu pegar a caneta. Ó, eita, ficou tudo torto. Aqui esse fundo, né? Ó, tá aqui, olha para você ver como que perfeição. Então ele foi aqui no fundo que o preço já estava sendo praticado. Olha aqui que interessante. Bateu nessa região, voltou, confirmou aqui o fundo do canal e desceu. Tá? Agora a 50 está cruzando com a 200. No H1, sim, ele abre uma tendência mais clara dessa baixa, porém nos gráficos maiores ainda não confirmado. Isso é ideal quando todos os time frames estão alinhados. Ah, mas como assim que vou esperar o gráfico semanal se alinhar? Não precisa, mas que você tenha noção desse fato, porque quando você pega um movimento e você vê todos os gráficos, eles estão alinhados, é mais fácil de você conduzir o trade. Quando isso não acontece, o que você faz? Você aguarda um possível alinhamento ou uma entrada melhor. Isso ocorrendo, você vai ter um trade mais fácil de conduzir ele, né, no processo. Tá? Mas por enquanto, o H1 é comprador, os outros time frames não estão ainda alinhados, podendo fazer com que o H1 volte normalmente. Vamos lá de Japa, USDJPY, nosso IN. Vamos puxar aqui pro semanal. Né? E aqui eu estava aqui marcando, olha o tamanho dessa seta, que era uma marcação que a gente estava fazendo. Falamos disso semana passada, né? Tá aqui, ó. Então o que é? O iene, ele está aí com esse movimento, né, comprador. Isso a gente já veio falando nas últimas semanas, inclusive. Ele deixou todos os indicativos aqui que era compra. A média de 20 aí está bem a direcional para cima, 50 levemente apontada para cima. No semanal ele é comprador. A gente já tinha falado bem após essa primeira vela aqui, quando ele bate e volta e deixa esse pavio enorme, né? A gente já estava falando, olha, isso aqui é um possível movimento comprador, até que se prova o contrário, e de fato está indo. Só que a gente tem que entender um contexto externo. O Ministério das Finanças no Japão tem uma grande visualização em cima da região dos 145 e 500 que eles protegeram já da última vez. Foi falado que tinha interesse em proteger o iene nessa região e o fez. Agora está todo mundo com o mesmo olhar. Nesse momento, vários investidores estão aí de olho no 145, se vai ou não haver intervenção do Ministério das Finanças do Japão. Tá? Isso aí é uma notícia que saiu inclusive na Reuters falando sobre esse detalhe. Se vai ou não fazer, a gente não sabe. Se isso vai gerar efeito ou não, também. Tá? Porque o Japão segue seguindo com medidas, vamos falar, frouxas em relação ao que está acontecendo da inflação, do preço do iene em relação ao dólar. Não aumentaram a taxa de juros, inclusive soltaram o dinheiro para os bancos liberar mais crédito, isso sem nenhuma antecipação dessa decisão. Então é um comportamento bem diferente do que a gente está acostumado em relação a controle de inflação e taxa de juros. Nesse sentido, o iene segue aí bem desvalorizado em relação ao dólar. Tá? Nesse momento, 145,371. Vamos ver se ele vai conseguir de fato voltar. Né? Como eu disse, é movimento comprador o tempo todo. Pode haver essa intervenção alterando a rota do preço. Vamos dar uma olhadinha no diário para a gente entender isso melhor. Está rompendo ali, né, a região dos 145,390, está bem direcional.
fundos ascendentes e topos ascendentes, né? Está furando a região dos 145 na época que o governo japonês, né, o Ministério das Finanças fez a intervenção aqui, tá? Nesse momento ele está rompendo essa região novamente, tá vendo? Então aqui nada, ele só está esticado da média igual esteve da outra vez. Outros indicadores que gosto muito de falar deles e usar, por exemplo, MACD, por exemplo, RSI, TRIX, todos eles mostravam uma divergência clara nos time frames maiores, né? Onde que os topos ascendentes do preço não estavam condizentes com os topos descendentes desses indicadores, tá? Então existe uma divergência nesse momento, mas isso serve para o alerta, né? Ligar o alerta. Será que ele continua nesse padrão de alta ou vai ter algum tipo de intervenção aí a qualquer momento? Segue para nós acompanhar. Trazendo aqui para o H1, seguindo aqui para o H1, está aqui visto a região que ele rompe. Nesse momento, muito esticado da média, tá? Muito esticado da média, até que se prova o contrário. Essa é a tendência. Essa é a tendência. Ele vem fazendo isso, né? Ficando de lado aqui, quando se aproxima da média, ele acaba se distanciando da média e voltando para a proximidade da média, é o que fez aqui o tempo todo. Mas nesse momento aqui ele já segue bem esticado da média, tá? Com a alta bem relevante nesse momento, tá bom? Vamos seguindo aqui a seguinte análise. Se ele, né, caso o continuar, eu acredito que em algum momento ele vai fazer uma lateralização ou até mesmo uma reversão para a média, porque acontece aquele fator que incansavelmente a gente repete. Toda vez que o preço está muito longe da média, aqui nesse caso, toda vez que o preço está muito longe da média, e a gente pode até pegar aqui uma régua para olhar essa distância, né? Ela está aqui de 0,44 de distância da média, 0,44% é muita coisa. Lógico que a gente já viu ela ficar maior, mas inevitavelmente duas coisas vão acontecer. Ou ele fica esperando a média chegar, ou ele fica esperando a média chegar, ou ele volta à média, tá bom? Isso é um fator que a gente espera. Vamos seguindo, vamos olhar lá o GIBA, GBP/USD, fazer uma análise. Aqui mesma coisa, tá? Até tinha deixado aqui uma marcação. Vamos voltar para o semanal. Semanal, assim como o euro está furando ali a região do canal, né? No semanal ainda não quer dizer muita coisa, dentre muito tempo, né? Muitos meses, inclusive é a primeira vez que ele está furando esse canal. No entanto, o diário, né? Ele está abaixo das 50. A 50 ainda segue direcional, a 200 está chegando ali. Então pode ser que ele busque lá 200 tal, e para depois a gente conseguir ver o que vai acontecer? Pode, lógico que pode. Mas no entanto a gente ainda tem esse fundo aqui, onde que eu fiz uma marcaçãozinha, acho que a gente vai ver melhor no H1, tá? Então perdendo isso daqui, ele aumenta sim essa probabilidade de buscar 200, tá? No entanto, a média de 50 ainda é direcional, ela não fez aquela curvinha direcional para baixo. Eu uso a 50 como referência para a direção de preço, entendeu? Então, enquanto estiver assim, ele ainda pode voltar para essa região, ficar preso nas 50 e aí continuar conduzindo o trade com seu preço direcional. No entanto, quando vamos olhar aqui no H1, para a gente ver um pouco mais refinado esse movimento, né? Assim como o euro já era de se esperar, as médias estão já direcionais para descendentes. Ele perdeu esse range que a gente marcou aqui, tá vendo? Um rangezinho que a gente tinha desenhado, né? Uns dias atrás. Vou tirar ele daqui, tirar essa marcação daqui também e vou puxar essa linha aqui, ó, linha horizontal. Vou puxar essa linhazinha pontilhada, que é um teste de preço que a gente tem. Nesse momento ele segue firme aqui nessa região, né? Eu vou até pôr aqui, acabou furando, tá vendo? Era um triângulo descendente, um padrão aonde que 70
62% de probabilidade do preço romper a linha horizontal, tá? Mas ainda ele está furando, não é um rompimento confirmado, né? Confirmado, volto a repetir aquilo que falamos incansavelmente todos os dias. Para confirmar o rompimento, ele precisa voltar, mostrar que esse suporte se tornou uma resistência e voltar a descer. Aí sim eu tenho uma confirmação desse rompimento. Até que isso aconteça, existe uma probabilidade, até que alta, dele voltar para dentro desse range anterior, tá? E aí frustrar todo o entendimento, tá legal? Então tá indo aí uma barra elefante já notoriamente vista aí no dia de hoje. O mercado já abriu ontem, no domingo, às 6 horas, mas já hoje com bastante força aí o movimento. Vamos passar o olho aqui no DXY, né? O DXY perdeu aquele range, superou, né? Aquele range que a gente tinha marcado, mas no semanal, olha como que ele está ainda nesse momento, né? Ó, ainda com topos mais baixos e fundos mais baixos, tá? Então, ainda está nesse canalzinho aqui, né? Então, por enquanto, ele ainda não perdeu esse canalzinho no semanal, né? Ele não superou ainda esse canalzinho aqui e está entre as médias, tá? Está entre a 20, a 50 e a 200 e a 400. Segue preso aí. No diário, olha onde que ele está batendo. Vou tirar essa linha do canal que eu marquei para não ficar confuso. Olha onde que ele está batendo, na média de 200 do diário, tá? Então a gente tem que ter atenção aqui. Pode bater e romper e depois tal? Pode, é uma probabilidade, mas a expectativa maior que a gente tem é que a 200 é uma média muito forte e a 400 está logo em cima. Então é uma probabilidade às vezes dele embaraçar nessa região e voltar ou se lateralizar. É uma probabilidade maior. Não quer dizer que vai acontecer, mas é uma probabilidade maior, porque a média está logo ali, né? E uma média muito forte. Olha, inclusive vai fazer o toque daqui a pouco. E olha só que interessante que é isso aqui, ó, né? Essa resistência, né, da média de 400 está em conjunto com a média de 200. Então, aquilo que a gente fala, quando você encontra resistências e suportes fixos que fazem conjunção com a resistência e suporte móvel, ele se torna de fato uma região muito forte, tá? Então 9,45, ele está aqui próximo de fazer esse toque na 200 do diário, tá? Vamos olhar rapidinho H1, até que não é muito relevante para nós, mas é só para a gente fazer essa leitura aqui desse rangezinho que eu vinha marcando há tempos, né? Há bastante tempo eu venho marcando ele. Vou puxar para cá, ó. Então ele testou essa região, estava em vermelho, depois marquei de novo, voltou. Né? Ele tentou entrar nessa região na sexta-feira, foi frustrado, depois com muita força voltou. E aí o detalhe daquela confirmação de preço que eu sempre falo, olha, ele rompe o range e confirma, né? Ele até confirmou aqui por 2 vezes, voltou e agora está fazendo essa vela bem agressiva aí em relação ao preço dessa região, tá? Então vamos seguindo essa análise. Vou até estender esse range que eu já tinha feito aqui, para deixar marcado para a gente ver como vai reagir, tá bom? Está bem longe da média, né? O preço está bem esticado, a gente pode puxar esse valor aqui, ó. Tá dando 0,5, 0,5 de distância aí da média, é bastante, tá? É bastante, é muito. Isso aí merece total atenção para nós aí em relação ao preço, tá joia? Então vamos seguindo aqui. Vamos dar uma passada de olho lá no milho, tá? CCM1. Vamos aí. Puxar aqui, semanal. Olha aí. Aquela leitura que a gente fez, esse aqui é o gráfico semanal do milho, tá? Tá no contrato U, nesse agora, CCMU 2023, nesse momento. Preço de 53,37, né? Olha que só que a gente fez aqui essa linha, né? Esse suporte aqui que está abaixo da 400 e a 50 vem que vem. Só que aí entra aquele fator que eu falei. Veja a distância do preço em relação à média, né? Veja a distância do preço em relação à média. Tá dando uma distância enorme.
Então isso a gente sabe que dois fatores vão acontecer e ele está se provando bem forte aqui nessa região, que é o preço fica longe da média, ou a média, quando o preço está longe da média, ou o preço espera a média chegar, ou o preço volta na média. No entanto, a gente está aqui travado nesse range aqui que faz aonde que faz o preço da média de 400 e está em conjunto, tá? Então a gente tem que ligar esse alerta nesse momento em relação a isso, porque a gente está assistindo esse preço esperando a média chegar. Nesse momento o preço está esperando a média de 50 chegar. Isso no semanal. Quando a gente olha isso, dá um zoom, né, nessa situação no diário, fica mais claro ainda esse range e a média de 50 totalmente flat, tá? Totalmente flat, tá aqui, entendeu? Quando a gente traz isso para o H1, aqui, opa, riscou aqui sem querer, tá aqui, né? Todas as médias estão aqui embaraçadas já nesse momento. Então todas as médias estão aqui, a de 200 e 400 está flat, a de 50 um pouco direcional para baixo, mas ainda a gente tem esse fundo do canal aqui, ó. Deixa eu puxar aqui que acho que minha câmera vai atrapalhar. A gente ainda tem esse fundo de canal, perdão, a gente tem esse suporte aqui mostrando o interesse em segurar o preço aqui, tá? Então pelos gráficos maiores a gente vê que o preço está muito esticado, principalmente pelo semanal. A gente vê um preço muito distante, está no período de safrinha, então isso aí pode também fazer alguma correção e uma melhoria do preço do milho nesse momento que está operando aí a 53,40, tá? Então vamos acompanhar o que pode acontecer. É uma região de suporte, o preço vai subir? Não sabemos, tá? Mas sabemos que o preço agora está com grande interesse em não cair mais. Isso é uma verdade. Vamos seguindo, vamos lá, vamos de ZS1. Deu? Isso aí. Soja no semanal. A gente também já fez uma marcaçãozinha aqui. A gente falou na semana passada sobre ele. No semanal tá aqui nesse suporte, muito sem que ler, a não ser isso daqui. Tá em suporte em cima da 200. Olha o poder das médias grandes, né? O poder da média de 200. Só que tem um detalhe, ele está preso nessa 200 e está preso no meio das 50. Então é uma situação muito ruim. Porque claramente aqui a gente não vê ainda uma definição de direção, a gente vê o preço preso na região, tá? Então ele está preso nessa região, e aí vou puxar com essa linha aqui, né? E uma sequência aqui. Se a gente for obedecer, né, uma probabilidade desse fato aqui, é maior a probabilidade de rompimento na média de 200 do que ele subir a média de 50, se a gente for respeitar essa sequência de topos descendentes. No entanto, a gente está falando de uma média de 200 fazendo suporte. É muito forte, tá? Então eu fico com opinião dividida aqui nessa questão de seguir, né, esse padrão, porque ele pode estar fazendo, na verdade, somente uma lateralização para fazer até mesmo uma acumulação desse preço, tá? Deixa eu até mudar aqui a moeda, colocar em real o valor da soja, ó, 64,50 nesse momento, né? Então a gente pode assistir sim, está operando o ZSX 2023, ele pode voltar acima da 200 para romper a 50. É um poder, pode conforme, tranquilamente. Vamos lá para o diário. Tá? No diário está aí debaixo da média de 50, fazendo suporte. As médias fracas, com uma direção fraca, então obviamente se ele voltar lá na região das médias maiores, ele ainda ficaria dentro do padrão dele, né? Então o maior preço que a gente ficaria de olho aqui é 82, o menor 61, e esse range ele está meio que travado aí, tá? Vamos olhar o boi. Vou puxar ele aqui no semanal, né? Bem afastado da média, muito afastado da média, tá bom? E aí tem esse detalhe adicional, que está entre a média de 200 e 400.
Tá bom? Toda vez que o preço entre aqui, se ele continuar, está muito longe. Então, por exemplo, assim, ele está longe das 50. Olha a distância que ele está da média de 50. Se isso aqui for um suporte, ele pode ficar aqui dentro, ó, fazendo o quê? Esperando a 50 chegar. Tá? Esperando a 50 chegar. Se esse padrão ocorre, é um momento danado para ficar tomando stop aí. Então, se você compra o contrato que está sendo operado agora, o que está sendo operado a 221,15, pode ser que você tem que saber muito bem o que você está fazendo, tá? Porque é bem perigoso agora de operar vendido numa posição que está muito afastada da média. É bem perigoso. Apesar que ele tem uma defesa puxando aqui de trás. Opa, o desenho ficou meio torto, né? Mas eu vou diminuir aqui para dar um entendimento melhor. Olha isso. Então a gente tem aqui esse suportezinho, mas também tem esse aqui. E ele estaria abaixo da 400, então ele estaria praticando o preço aqui a 196. Às vezes você, pela leitura do gráfico, você vê essa intenção. Só que a distância da média é o que me preocupa e que faz eu acreditar que primeiro, antes às vezes de buscar preços desse tipo, ele precisaria esperar a média chegar ou até mesmo corrigir essa queda de semanas aqui que ele está tendo, inclusive com um gap gigantesco. Tá? Vamos olhar para o diário para ver um pouco mais refinado, né? Então a gente novamente vê aqui um afastamento da média gigante, podendo ter uma correção ou lateralização. Então, ou a tendência é de baixa, não tenha dúvida disso, todas as médias estão direcionais, mas eu ficaria muito cauteloso numa sequência de preço mais baixo, tá? Porque pode sim haver nesse momento uma correção ou lateralização esperando a média chegar, o que a gente sempre fala aqui, sempre, tá certo? Então é isso aí, 9h54, segunda-feira, vamos seguindo, boa semana a todos, operem com cuidado para operar sempre. Forte abraço.